Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Soledade Pode Mais. Eu e o Emerson estamos aqui hoje novamente para mais um episódio. Bom, hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Deise, advogada especialista em direito imobiliário. Deise, muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal um pouquinho. Olá pessoal, meu nome é Deise, eu sou advogada especialista em direito imobiliário e trabalho na área de regularização de imóveis, que é um nicho dentro dessa área do direito que a gente tem. Bom, e estamos aqui também com o responsável do cartório aqui de Soledade, o Ayrton. Muito bem-vindo também, Ayrton. Se apresenta para o pessoal. Obrigado, Gabriel. É um prazer. Meu nome é Ayrton. Acho que todos aqui já me conhecem, a população de Soledade. Eu trabalho já há 27 anos no cartório e é um prazer estar aqui com vocês para tentar dar uma ajuda aí para a população nesse tema que nós vamos discutir hoje. Pessoal, hoje é um prazer de estar com a Deise e o Ayrton aqui. Nós vamos tratar desse tema que eu tenho uma certa experiência, né, que quando eu estava na prefeitura, né, da regularização, né, de escrituras de casas, né, e a Deise, ela é especialista nesse assunto. Ela vai estar nesse bate-papo de hoje, né, ela vai estar explicando para a gente como fazer, né, as regularizações, porque hoje, na verdade, em todos os municípios do Brasil, né, e que tem problemas, né, lugares na cidade que as pessoas, as famílias moram às vezes há muitos anos e não tem a escritura da sua casa, não é isso, Deise? Isso mesmo. Então, nós temos áreas aqui no município, conforme a rua Joaquim Camilo, né, aquela rua que é atrás do cemitério, né, tem a rua José Isalino, ali no final da José Isalino, depois da igreja, aquelas casas ali descendo o morro que sai lá na linha, né, que é um segmento da rua Joaquim Camilo, da rua José Isalino. Então, a gente tem recursos hoje, né, que a Deise pode estar nos explicando, né, como a gente pode estar fazendo, né, a regularização dessas casas, né, nessas referidas ruas que eu acabei de citar. Então, só para dar um conhecimento geral do pessoal, a regularização de imóveis, na regularização de imóveis, nós temos várias esferas que podem ser exploradas para essa finalidade. Então, a gente tem uso capião, pode ser por adjudicação compulsória, a regularização na Receita Federal, na Prefeitura, no cartório, e a REURB, tá? A REURB, ela é a regularização fundiária urbana. A REURB que nós vamos comentar hoje é de interesse social. Ela se trata de quando as pessoas já estão no imóvel, em uma área consolidada. Que é no caso lá, né? No caso dessas ruas que o senhor já exemplificou pra gente, porém não tem a posse, não tem a escritura desses imóveis. Então a REURB visa regularizar esses imóveis, dando direito de moradia para essas pessoas. Ô Deise, então o Ayrton daqui, ele deve estar mais ou menos a par da situação. Na hora que você falou de uso capião, porque é essa área que nós estamos falando, né, que é a rua Joaquim Camilo, no final da José Isalino, há muitos e muitos anos, aquela área ali era da Igreja Católica, né? Inclusive o próprio cemitério, que hoje é municipal, ele era da Igreja Católica, né? E na ocasião que eu estava na prefeitura, na época eu lembro, era o padre Vanderlei que estava aqui, e eu até comentei com o padre Vanderlei da gente estar fazendo, né, essa regularização. Mas só que na época eu acho que não existia ainda o REURB, né? Porque o REURB é recente, não é? 2017, né, se eu não me engano, a lei 13.465, é isso? A lei 465, então, de 2017. Eu lembro que eu conversei com o padre, porque eu acho que a igreja, se você acha que poderia ser entrar como uso capião, porque a igreja é uma entidade como se fosse privada, não é? Neste caso, o que eu aconselharia é a REURB, por ser várias casas, ter um grupo de pessoas já com a moradia consolidada
E por ser um requerimento que seria feito pelo município, o mais viável seria a REURB para regularizar os imóveis Porque nessas esse áreas. uso capião teria que ser proprietário por proprietário. Por proprietário. Aí daria tem muito mais trabalho. Isso, mais trabalho. Porque o uso capião geraria um custo para essas pessoas, né, que já estão nesse imóvel, referentes aos emolumentos do cartório. Enquanto na REURB, quem vai entrar com o requerimento seria o município. Então, no caso, nós vamos aplicar REURB, então, nesses locais. As pessoas não vão ter custo algum, então. É um projeto social. É um projeto social. Mas a prefeitura teria que fazer o projeto, é como se fosse um loteamento, é isso? A prefeitura faz. Cada pessoa que tem o seu terreno lá, hoje já consolidado, né, como você falou, cada lote vai ter a sua medida da realidade de hoje lá. Com certeza. O município tem que fazer o projeto, precisa de arquiteto, precisa fazer todo o projeto da área, depois individualmente também, e depois a regularização. Vai ter que fazer um cadastro individualmente, porque às vezes o que pode acontecer? Tem 2 casas que não tem escritura, mas tem uma que tem. Então vai ter que fazer ali um levantamento, né, um cadastro de todas as pessoas que não têm a escritura, para poder fazer esse levantamento, para assim dar seguimento no projeto. Entendi. Ô Deise, para tirar de exemplo essas ruas que o Emerson falou, você acha que tem algum prazo estipulado, alguma coisa certa para poder regularizar elas ou não existe? Gabriel, o prazo é variável. Eu não posso dar uma estimativa certa para você. Mas o que nós precisamos fazer de forma mais célere é a reunião dos documentos para poder entrar então com o requerimento. Ô Deise, aí então o primeiro passo seria o quê para a gente estar fazendo? O projeto do engenheiro, de um arquiteto. Isso, de um arquiteto. Fazer toda a planta da rua, lá Joaquim Camilo, toda a planta da rua José Isalino. Isso, porque a planta ela vai abranger tanto toda a rua, todo o conjunto, como também individualmente esses imóveis. Aí seria também as casas, né? A Isso. medida das A casas. medida das casas. Pode ter também um terreno com 2, 3 casas, que muitas pessoas fazem isso, às vezes até gente da mesma família, o filho que constrói no terreno do pai não regulariza esse imóvel. Mas e quando, num caso do REURB, porque o mínimo de um lote é 125 metros quadrados, né? Que a legislação fala que tem que ser, não é? No caso do REURB, pode ser lote menor que isso ou não? O Ayrton pode estar... Vai depender do que acontece, do que está em loco hoje. Se já existia a propriedade, se já está lá há vários anos, então não vai ter como desmanchar aquilo e retornar a 125 metros. Então pode ser abaixo de 125. Vai ter que ser, porque já existe a propriedade, já está a posse da pessoa lá, então eu acredito que não vai ter problema, tá? Se isso já está cadastrado na prefeitura, às vezes a pessoa já paga IPTU disso há vários anos, então assim... O que pode acontecer, o máximo que poderia acontecer, é o que anda, a Deise até sabe dessa situação. Quando chega lá no cartório de registro imóvel uma situação dessa, o oficial remete ao juiz, né, Deise, suscita uma dúvida para o juiz autorizar a dar sequência naquele ato, entendeu? Então pode ser que aconteça isso. Mas impedir, eu acho que não teria nenhum problema, algum problema de impedimento. Mas no caso que a Deise falou, por exemplo, tem uma família lá que tem 2 casas no mesmo terreno, né? Aí de repente cada um vai ter a sua escritura ou vai ser uma escritura em condomínio? Se não tiver problema essa questão dos 125 metros, aí seria uma escritura para cada um. Aí a gente vai ter que fazer algumas reuniões também com o oficial lá do cartório de registro de imóveis, né? Para ver o que o cartório vai passar para a gente para dar seguimento no negócio. O Emerson, você citou aí a questão da regularização dos imóveis da rede. Eu me lembro muito bem que quando você estava aí à frente da prefeitura, né? Você se empenhou para que isso acontecesse, inclusive eu fui convidado, né? A gente foi algumas vezes lá em Belo Horizonte juntos para poder estar resolvendo essas questões, né? E assim, para mim foi muito gratificante dar essa ajuda, né, para a população, né, que nós fizemos várias reuniões lá com o pessoal da SPU, né, e
até o passo de acertar todos os documentos e sair hoje as escrituras, né? Eu me lembro muito bem que a gente fez todo o levantamento, eles já tinham grande parte de documento lá, que eles mesmos fizeram esses levantamentos e as matrículas, né, das propriedades já estavam prontas lá no cartório de registro de imóveis. Então foi mais a adequação, o levantamento de quem estava no local, tudo para poder dar essas escrituras, né? E até que foi o final do processo e fez o acerto da documentação para a população. Algumas pessoas no começo fizeram as escrituras lá no cartório, né? E grande parte depois não teve condições financeiras para isso. E daí que você voltou lá em Belo Horizonte, me recordo disso, né, com reuniões lá com o superintendente, né? E chegou-se num acordo que a população não precisava mais pagar. Ia ser de forma gratuita e não precisava passar pelo cartório onde eu trabalho. Seria direto no registro de imóveis. Isso. E daí você deixou tudo pronto, só foi para fazer os contratos, né? E levar a registro, juntar documento, RG, CPF, certidão de estado civil, os contratos e levar a registro. E eu acho que só agora que está finalizando, se eu não me engano, ainda teve pessoas que passou recentemente no cartório, falou que não recebeu ainda, se eu estava por dentro, é que depois também eu não fui solicitado para mexer mais com essa papelada, né? E eu não estou sabendo como é que ficou a situação. Eu acredito que uma boa parte dessa população, né, que foi beneficiada com essa regularização fundiária, eu também não estou bem a par, eu acredito que já esteja, né, com as escrituras na mão, que já se passaram 3 anos e pouco que nós saímos, né? Então eu acredito que a nova gestão, né, que deve ter dado sequência nisso. E aquilo que você falou, que essa regularização fundiária que nós fizemos na questão da rede ferroviária foi totalmente diferente, né, com essa desse plano nosso, é um processo, né, que foi uma doação de um ente da federação, né, para outro, que foi do governo federal para o município, e o município com contrapartida, né, de fazer as doações, né, para essas famílias que enquadravam na regularização fundiária. Uma das condições, né, é que a pessoa não tivesse nenhum outro imóvel no seu nome. Né, e graças a Deus todos, praticamente quase 100%, se adequaram. Um ou outro que não se adequou, né, à regularização fundiária porque tinha outros bens no nome. Então, nesse sentido, né, esse imóvel não foi doado para a família. E deve ser muito gratificante também para essa família que recebe ali a escritura, depois verifica que o imóvel está registrado no seu nome. Isso promove dignidade, o interesse social, a dignidade da pessoa, a moradia e também a segurança jurídica que isso gera para a pessoa. Em falta do chefe da família, faz o inventário e depois vai ficar para os seus herdeiros. Com certeza. Né? Então, aquilo que você falou, realmente dignifica a família. Então é isso que a gente pretende, né, essa ideia, né, de fazer essa regularização da rua Joaquim Camilo, né, para dar dignidade para essas pessoas. Essas outras, né, no final da rua José Isalino também, que é o mesmo processo. Se eu não me engano, Hermes, na rua Padre Manuel deve ter alguma coisa que não tem escritura, alguns imóveis. Então precisa fazer realmente o cadastro das pessoas certinho para ver da onde que vai partir, né, com o levantamento topográfico, tudo certinho. Eu acho que isso, como nós já citamos, dignifica as famílias, e eu acho que é um projeto, né, que não é tão complicado, colocando pessoas profissionais, né, que entendem disso aí, né, e a prefeitura está dando suporte, promovendo essas reuniões com essas famílias, né, para pedir documentação, né, essa facilitação dessas documentações, né, para que o profissional que vai estar à frente possa estar fazendo todas
esse trabalho de regularização junto à Receita Federal, junto ao cartório de registro de imóveis. Então, eu quero agradecer de coração a sua presença. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. A Deise é uma advogada de Soledade, Minas, é filha do Claudinei, com a Fatinha aqui do bairro do Olaria, né? Uma pessoa que é amiga nossa, né? Inclusive servi até o exército com o pai da Deise. Hoje você está aqui, né, fazendo esse trabalho, né, tão importante, né, para nosso município. Agradecer o Ayrton também, com toda a sua experiência de cartório. Tenho certeza que vai contribuir muito, né, para que esses projetos sociais, né, possam ser mais uma vez realizados no nosso município. Muito obrigado. É isso, a gente precisa realmente de pessoas que se importam, que estejam interessadas em ajudar sempre. É isso, a gente agradece de novo a participação do Ayrton aqui, da Deise também no nosso podcast mais uma vez, ao Emerson também por estar junto com a gente, e a você pela audiência em mais um podcast. E é isso, que continue nos acompanhando e até o próximo. Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu.